Vamos lá, dar sequência aqui às nossas reflexões. Eu falava para vocês, na aula anterior, que o capitalismo ele buscava as reestruturações das formas de se produzir mercadorias, da forma de se gerar novos produtos, de um modo que se tornasse mais eficiente, mais rápida e mais lucrativa, né? Que você pudesse maximizar essa chamada mais-valia. Então aí a gente tem alguns aspectos importantes. O desenvolvimento industrial, ele vem nesse bojo, né, de tentar fazer com que as coisas se tornem mais rápidas, que ampliem essa mais-valia, mas elas também têm uma motivação extra, tá? Se você substitui aos poucos o trabalho vivo, que é esse trabalho humano, físico, pelo trabalho morto, que é o trabalho do maquinário, você também reduz a subjetividade do trabalho. Por que isso é importante para o capital? Porque a subjetividade tem algumas consequências que são meio desagradáveis para os donos dos meios de produção. Por exemplo, o questionamento, a indignação, uma greve, uma manifestação, uma reivindicação por mais direitos. Vamos combinar. Por mais que a máquina seja boa, ela não faz isso. Quem faz isso é o ser humano. Então, se você consegue aumentar o maquinário, você aumenta o controle social também sobre a sua mão de obra, tá? Então, esse é um aspecto importante também presente no capitalismo. Diminui a dimensão política do trabalho. Você torna o trabalho cada vez mais técnico. Na formação mesmo, a gente sente isso. Cada vez mais, os currículos de formação profissional, eles estão tentando tornar o mais técnico possível. Quanto menos crítico, questionador, melhor. Tá? Então a gente vê isso. É a escala industrial de trabalho também. Tá tudo nesse bojo. Mas vamos lá, vamos entender essas três grandes categorias da produção de mercadorias. A primeira delas é o Taylorismo, tá? As três, o Taylorismo, o Fordismo e o Trotskismo, elas têm uma coisa em comum, que é terem nascido da indústria automobilística, certo? O Taylorismo, de Taylor, ele começou a se construir como um método administrativo. Acho que a principal característica do Taylorismo é dividir a produção em tempos diferentes. Como é que era o trabalho antes dessa escala industrial? Era um trabalho artesanal, manufaturado. Basicamente, eu fazia todas as etapas do trabalho. Eu era um sapateiro. Como é que eu fazia o sapato? Eu fazia ele todo. Fazia a sola, fazia a estrutura de cima, fazia o cadarço, montava, pintava. Eu conhecia todo o processo produtivo. Com o surgimento do Taylorismo, você divide por etapas. Tem o setor da sola, tem o setor que cola, tem o setor que bota o casaco, tem o setor que pinta, tem o setor que embala, tem o setor que bota no caminhão, tem o setor que distribui, tem o setor que vende. Todo o processo do trabalho ele é picotado. Certamente você já viu em algum momento aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que o cara basicamente apertava um parafuso. Ele não sabia sequer qual era o resultado final daquilo. Era só uma parte da engrenagem. Essa divisão do trabalho amplia aquilo que eu falei para vocês anteriormente, o processo de alienação. Bom, se você já não tinha poder sobre o produto, imagina se você só fizer uma pequena parte dele. Qual é a relação que você tem com essa mercadoria? Você nunca botou um sapato no seu pé. Você não sabe nem como ele fica no final. O que você faz? Você cola a sola. Então isso diminui a dimensão do pertencimento, aumenta o controle sobre o processo produtivo, aumenta a velocidade do processo produtivo e você torna esse processo mais dividido, mais sistematizado e mais cheio de etapas e classificação. Então, o aumento dos setores diminui a dimensão política do trabalhador, a dimensão subjetiva e criativa do trabalhador, aumenta o controle sobre o processo. Eu não preciso controlar o produto final sapato. Eu controlo
cada ponto da produção. É mais fácil, inclusive, de corrigir problemas. Se o problema é só na sola, eu não preciso refazer o sapato inteiro. Eu só modifico aqui. Então, tornou o processo produtivo mais eficiente, aumentou a mais-valia. Certamente o Taylorismo foi, da perspectiva capitalista, um acerto muito grande que orienta o próximo passo, que é o Fordismo. O Fordismo, ele conserva tudo o que o Taylor tinha inventado. Mas o que é que o Henry Ford, sim, dos carros da Ford, o que é que ele modificou para aperfeiçoar essa forma de produzir mercadorias? A primeira coisa foi o uso da esteira. Tá? Parece uma bobagem, mas os produtos passarem na esteira, você acelera mais ainda a produção. O cara, olha só a lógica do produtor. Eu não preciso ir lá buscar, não. Fica aqui, ó. Charlie Chaplin, tá? Buf. Passa aqui, aperta. Passa aqui, aperta. Passa aqui, aperta. Esse é o meu trabalho. Ei, o que você faz lá na empresa? Eu aperto isso aqui. Eu não tenho pertencimento, eu não tenho identificação com aquilo. Não tem subjetividade. É um trabalho mecânico, braçal, mas muito rápido e muito eficiente, que é o que importa aqui. É o que importa aqui. Então, o uso das esteiras é algo muito forte, e aí entra um outro aspecto importantíssimo também, que é a introdução das metas. Se o trabalho se torna menos subjetivo e menos criativo, ele se torna também mais desinteressante. Como é que eu consigo fazer com que os trabalhadores fiquem cada vez mais focados no que eles têm que fazer? Metas. Ah, meu Deus, eu não aguento mais apertar esse parafuso. Mas você vai ter que apertar 300 por dia. Porque se você não apertar 300 por dia, que é a sua meta, eu não vou contar com você, vou lhe demitir. Existe uma reserva de mercado muito grande, uma quantidade de desempregados, e alguém vai vir para apertar a quantidade de parafusos que eu preciso que sejam apertados. Essa é a lógica. As metas, elas não vêm originalmente como um estímulo ao trabalhador. Elas vêm como uma quantidade mínima do que tem que ser feito para aquilo ser produtivo e ser rentável. Não consegue fazer, você não é produtivo o suficiente. Tchau. Vamos trazer quem consiga fazer isso. Foi importantíssimo também introduzir metas para o aumento da aceleração desse processo da criação de produtos e de mercadorias. É fundamental para essa esteira. E aí um ponto interessante, que aí é algo mais subjetivo, o Ford estimulou muito, foi um dos primeiros a estimular o consumo por parte das classes trabalhadoras. Tá? Era uma forma de seduzir o trabalhador pela possibilidade dele consumir. Até então tudo isso era de luxo, né? Será que o trabalhador ele não pode ter um sapato legal? Será que ele não pode sonhar em ter um carro? Será que ele não pode sonhar em fazer uma viagem? Então, inserir elementos do capitalismo na vida dos trabalhadores foi algo importante também para o cara se sentir pertencente. O cara ia dizer assim, olha, beleza, eu só colo solado, mas eu vou ter um sapato desse também. Isso vai me trazer um regozijo, né? Vai me trazer alguma satisfação. Então, o consumo, a lógica do consumo por parte das classes trabalhadoras começou a ser estimulada muito aqui. E a gente vê muito isso, né? Basta ver, um país como o Brasil, ele tem mais de 70% do seu povo endividado. A maioria desse endividamento é com roupa e comida. Não é com nada assim de outro mundo, é roupa. É se vestir. Eu sou assalariado, mas eu quero ter uma calça legal, um tênis legal. Eu quero ter um celular com uma câmera boa, para poder fazer uma foto legal, para uma rede social. Isso começou lá atrás, né? Atrair pelo consumir. O consumo não é apenas uma relação de compra e venda, é uma relação de integração. É uma relação de pertencimento. Eu me sinto parte dessa sociedade porque eu também consumo. Porque eu também faço parte do que está na moda, do que é tendência. Isso é fundamental para um nível de satisfação, né, de comprometimento, de conformidade também
com a vida social. E, por fim, o toyotismo, que é uma técnica também que surge na indústria automobilística, mas surge na Ásia, surge no Japão, nas fábricas da Toyota, né? E aí, uma era já mais moderna, digamos assim, mais ligada a uma tecnologia já linkada com a informática. Então, você tem algumas características que são muito vivas hoje. Sim, por exemplo, se você já fez alguma compra online, você vai conseguir identificar algumas dessas características aqui do toyotismo que surgiram também na indústria automobilística, tá? Primeiro ponto, a produção por demanda. Isso diminuiu muito os prejuízos da indústria, né? Eu não vou fazer 50 mil carros todo ano se a demanda não for para 50 mil carros. Então, aqui começaram a surgir alguns conceitos como a pré-venda, a pesquisa de mercado. Afinal, quantas pessoas querem comprar o carro MR23? Eu preciso saber antes de produzir. Por quê? Porque eu não quero ter mercadoria estocada. Porque é caro estocar essa mercadoria. Porque o preço vai se corroendo. Se eu não vendo o carro 2023 no ano de 2023, quando chegar em 2024 ele perdeu valor. Então, é um processo de maior inteligência, baseado muito em pesquisa, em estudo, e o próprio consumidor vai criando essa, digamos assim, essa fidelização, né? Tem uma marca de celular que todo mundo conhece, que todo ano sai uma versão nova. E as pessoas fazem assinatura. Eu já assinei a próxima versão. Quando ela sair, eu vou ter. Isso é um controle. É um controle sobre uma produção por demanda. Uma variabilidade da produção. A produção se torna mais flexível também. Já que eu estou fazendo as coisas por demanda, eu posso fazer um carro amarelo. Eu posso fazer um carro rosa. Eu posso fazer um carro branco perolado. Eu vou fazer 50 mil de cada um? Não, eu vou fazer de acordo com as demandas do consumidor. Então eu tenho variação, tenho flexibilização e tenho variabilidade, diminuindo os riscos de prejuízo. Automação das máquinas. Isso é importante, né? As máquinas cada vez mais inteligentes, robôs na linha de produção. Aqui já é a robotização da produção de automóveis, mas está na vida social. É assim que se estruturam os estoques hoje. Eles são assim, robôs levando grandes caixas e encomendas, distribuindo rapidamente. Você faz uma compra online hoje, ela chega na sua casa no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso é cada vez mais comum. É uma lógica oriunda do toyotismo. Tudo é muito bem compartimentado, tudo é muito bem etiquetado, tudo é muito bem classificado e distribuído. E aí um último ponto, que é fundamental também, que é o surgimento dos controles de qualidade. O consumidor, ele ganha um status diferente. Ele ganha um prestígio diferente. Você quer que ele goste do atendimento, que ele goste do produto, ele avalia o produto. Quantas estrelas você dá para essa aula? É a lógica do controle de qualidade. Se você me der 1 estrela, vão dizer, ih, essa aula não está boa não. Se você me der 5 estrelas, mantenha essa aula, faça mais. É a lógica do mundo. O controle de qualidade é algo presente na estrutura da produção de mercadorias nos tempos de hoje, ok? Bom, em um último ponto, nada disso teria acontecido sem a ajuda do Estado, certo? E aí, o neoliberalismo foi importantíssimo, porque ele tem características que se somaram a essas modificações estruturais na forma de se produzir trabalho, na forma de se regulamentar o trabalho. E é alguns pontos que eu vou pincelar aqui para vocês refletirem e estudarem para além dessa aula, tá? Primeiro, governo mínimo. Quanto menor a intervenção estatal, mais liberdade para as empresas modificarem tudo isso que a gente viu. Se o Estado ficar intervindo, não, tem que ser melhor para o trabalhador. Você não pode tirar esse direito. Você não pode modificar essa forma. Não funciona. Então, o Estado mínimo, intervir no mínimo possível
na sociedade, é uma característica do neoliberalismo. Privatizações, flexibilizações das leis trabalhistas e a terceirização. Tudo isso ajudou demais os empregadores, né? O vínculo mais frágil da terceirização ajuda nesse processo de descartabilidade. Não está batendo a meta, eu te troco. Se for CLT, é mais difícil fazer isso. Se for um contrato terceirizado, é muito mais fácil. É muito menos oneroso. Custa menos para a empresa trocar um funcionário por outro. Amplia as possibilidades de descartabilidade. Hoje você tem uma série de contratos temporários. Contratos de carga horária menor, que você paga muito menos, com bem menos direitos. O cara trabalha para você com um contrato de prestação de serviço por pessoa jurídica, ele não recebe FGTS, ele não recebe seguro-desemprego, uma série de questões que custam aos empregadores e eles querem que isso seja cada vez menos para aumentar a mais-valia, que eu também já expliquei para vocês aqui. Todas essas experiências aí, elas começaram com laboratórios, né? O principal laboratório, os principais, foram na Inglaterra com a Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com o Ronald Reagan e em alguns países da América Latina que eram ditaduras militares ligadas a essas potências como os Estados Unidos. Pega, por exemplo, o Chile de Augusto Pinochet, foi um laboratório para o neoliberalismo. Tá? Isso é algo factual, certo? Na história da humanidade. Então, experiências neoliberais, a explosão do setor de serviços, né? O setor mais forte hoje da economia brasileira, não é a indústria, são os serviços, tá? E uma série de novas qualificações profissionais. Já pararam para pensar quantas profissões novas nós temos na vida? Só com o aumento da tecnologia, com a ampliação da internet. Olha os serviços de entrega, de carona, de transporte. A forma como você se locomove, como você come na cidade mudou. Uma empresa hoje que não tem um delivery, ela está fora de uma fatia substancial do mercado. É uma transformação nesse capitalismo ultra novo, né? A uberização do trabalho, são questões também que entram aí nesse bojo, tá? Ó, pesquisem sobre isso, ampliem, vão para além da aula, tá? Porque tudo isso é tema muito relevante e sempre é pauta pro Enem. Mas agora está na hora da gente exercitar um pouco, ver como esses conhecimentos eles se moldam e se adequam a questões concretas do Enem. Eu quero que vocês se sintam agora fazendo uma prova, mas de uma forma comentada e orientada, tá? Bom, primeiro aqui a gente tem uma questão que ela tem um texto extraído de um livro chamado Um Toque de Clássicos, que inclusive é um livro que eu recomendo a você, porque ele é uma espécie de manual de sociologia. Então ele vai falar um pouco sobre esses autores clássicos, Durkheim, Weber e Marx, que a gente viu aqui nessas aulas também, e é bem organizado em tópicos, tá? Acho que você vai gostar, é uma leitura interessante. O trecho diz o seguinte: é certo que também o animal produz, constrói para si um ninho, casas, como as abelhas, os castores, as formigas, etc., mas produz unicamente o que necessita imediatamente para si ou sua prole. Produz unicamente por força de uma necessidade física imediata, enquanto o homem produz, inclusive, livre da necessidade física e só produz realmente liberado dela. O animal produz a si mesmo, enquanto o homem reproduz para a natureza inteira. Tem a ver com aquela história, né? O que é que torna o trabalho humano singular? Essa é a questão. Na perspectiva do texto, o trabalho humano se diferencia da produção de outros animais em razão da, primeiro, a presença de atividade criativa. Guarda esse item. Segundo, realização de práticas imitativas. Esse a gente pode descartar, né, que a gente está vendo aí que não tem relação. Acho que eu passei aqui o slide sem querer. Pronto, aqui. Esse aqui a gente descarta, tá? Isso não é uma diferença com os outros animais. Os outros animais trabalham nessa lógica da imitação.
busca de sobrevivência individual. Não é uma característica singular do trabalho humano. Modificação de paisagens naturais. Os animais também fazem isso, eles também modificam as suas paisagens naturais. Então a gente descarta esse item. Existência de organização coletiva. Os animais também têm organização coletiva. Basta ver aqui, o próprio texto traz, né, o exemplo das abelhas. É super coletiva a forma como eles produzem esse trabalho. Então aqui, gente, o item correto é o item A. O que torna o trabalho humano singular é a presença da atividade criativa, ok? Esse é um ponto importante, tem tudo a ver com o tópico de Karl Marx que a gente viu aqui nessa aula. Bom, segunda questão extraída aqui da prova de 2021. Diz o seguinte: desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva de trabalho. Esse é um trecho do Ricardo Antunes, num livro chamado O Século XX e a Era da Degradação do Trabalho. Tá? E aí a pergunta é a seguinte: o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela... Aqui, ó, de cara você lembra do que a gente viu em Max Weber. Né? A sua grande tese, ela está expressa nessa questão aqui. O que foi que ressignificou o trabalho nas sociedades modernas como uma nova mentalidade? Foi a reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho infantil? Foi isso? Não, não foi. Não tem nenhuma relação com o que está disposto aqui. Foi a reforma protestante que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado, ou seja, o mundo secularizado é um mundo menos místico, é um mundo mais racional, mais ligado a uma moral ascética, digamos assim. Guarda essa daqui, tá? Item C. A nova mentalidade foi a força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas? Também não tem nada a ver com o enunciado. Participação das mulheres em movimentos sociais defendendo o direito ao trabalho é um bom item, mas também não está relacionado ao texto, ao que a questão produz. Visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e o lucro. Os dois itens que sobraram, eles se opõem entre si. Tá? Lembra lá, o catolicismo ele não defendia o lucro. Ele não defendia o lucro. Foi justamente a partir da reforma protestante que você teve uma mentalidade que possibilitou pensar no lucro sem se sentir pecando. Tá? Seria permitido e, portanto, fundamental para o desenvolvimento dessa nova mentalidade. Ó, esquece a fadiga, esquece o repouso, a folga, a preguiça. Deus quer que você trabalhe. É isso que vai te recompensar e vai te tornar um homem de prosperidade. Tá? Então, é a ética protestante e o espírito do capitalismo que a gente viu em Max Weber, que acentua, portanto, a resposta como item B. Ok? Pergunta sobre o toyotismo. Olha só que legal. É uma questão extraída da prova de 2021. Diz o seguinte: o toyotismo, a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental.
quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Olha só, o toyotismo, a partir dos anos 70, se mostrou para os outros países do mundo, para as grandes potências, como algo que melhoraria a produção com relação a superar uma crise de acumulação. Ok? Esse é um texto do Ricardo Antunes. Aí o enunciado. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi: o problema era superar uma crise de acumulação, certo? Então, esse movimento, ele expandiu os grandes estoques? Não. Se você expande os grandes estoques, você aumenta a acumulação. Então, tem a ver com estoque, mas não é isso. O incremento da fabricação em massa, vamos produzir mais e mais e mais e mais? Não foi essa inteligência que a gente viu no toyotismo, tá? No toyotismo. Item C, adequação da produção à demanda. Gostei dessa, hein? Guarda aí, mas não responde logo. Lê as outras primeiro, certo? Item D, aumento da mecanização do trabalho. Guarda esse item também. E item E, centralização das etapas de planejamento. Isso aqui não faz parte, não foi centralizado, ao contrário, cada vez mais segmentado, né? Eu estou com o item C ou o item D. Eles não tem nenhum aqui que está errado. Mas o que é que resolve a crise de acumulação? É o aumento da mecanização? Não. Não é isso que resolve. O que resolve é a adequação da produção à demanda, como a gente viu agora há pouco, como uma das principais características do toyotismo, ok? E a última questão, para a gente finalizar, é um texto trazido lá do Sevchenko, que diz o seguinte: uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa, onde os impostos são menores, as unidades de produção, onde os salários são os mais baixos, os capitais, onde os juros são os mais altos, e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada. Esse é um texto chamado A Corrida para o Século XXI, no Loop da Montanha-Russa. O enunciado do Enem diz o seguinte: no texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido: item A, o crescimento da carga tributária. O crescimento da carga tributária é uma consequência desse processo de globalização? Olha, meus amigos, não tem nenhuma relação. O aumento da mobilidade ocupacional? Guarda esse item. Pode ser. A redução da competitividade entre as empresas? Diminuiu a competitividade entre as empresas? Também não faz muito sentido. O direcionamento das vendas para os mercados regionais está se tornando cada vez mais regionalizados os mercados? Ao contrário, né? A gente tem um movimento oposto a isso. A ampliação do poder de planejamento dos estados nacionais. Os estados nacionais estão ficando mais fortes com relação a essa globalização e a essa descentralização do trabalho. O cara tem a fábrica na África, o call center na Índia, a manutenção na China. Não, cada vez menos os estados nacionais têm menos poder, digamos assim, nesse planejamento da produção, né? Então, o item correto é o aumento da mobilidade ocupacional. Você tem uma maior diversidade, uma maior modificação, uma descentralização, uma mistura aí global do trabalho e das mercadorias, ok? Espero que você tenha aprendido muita coisa nesse módulo. A gente se encontra no próximo para falar sobre cultura, ok? Um abraço a todos.